Pessoal, para quem critica o Vinícius Júnior pela seleção, agora com o último jogo da amarelinha contra o Paraguai, onde o brasileiro deu um show anotando 2 golaços na partida, calando todos que criticavam seu futebol na seleção, e os jogadores da seleção falaram tudo o que acharam dessa atuação incrível do Vini e se renderam ao brasileiro. Fica aí para ver em detalhes todas as palavras do Bruno Guimarães e do Savinho, e no final eu vou querer saber sua opinião sobre uma polêmica envolvendo o Vini Júnior. Pessoal, depois da goleada de 4-1 do Brasil contra o Paraguai, com uma atuação incrível do Vini metendo 2 golaços estilo Neymar, todos se renderam ao futebol dele. Os que criticavam ele por ter um rendimento muito abaixo do que ele tinha pelo Real Madrid, agora o elogiam. Mas bem, você pode falar que o Brasil ganhou de uma seleção fraca como a do Paraguai, que isso não quer dizer nada, que é mais que obrigação. O Brasil ainda tem um grande duelo contra a Colômbia para a liderança do grupo. Mas tem algo contra o empate a Costa Rica que ninguém fala e só criticam o Brasil por empatar contra uma seleção tão fraca como essa. Para quem ainda não sabe, a Conmebol diminuiu muito o tamanho dos campos nesta Copa América porque os estádios americanos são um pouco menores que os normais. E isso favorece demais as equipes que jogam na retranca, que é o caso da Costa Rica, e foi exatamente isso que o Vini criticou em entrevista logo após a partida contra o Paraguai. Se liga. A Copa América sempre é muito complicada pelos campos, pelos árbitros que são sempre ao contrário, pela forma que a Conmebol trata a gente. É sempre muito complicado, mas a gente tem que seguir firme, porque só ganhando a gente pode falar, porque sempre que a gente fala, a Conmebol fala que a gente fala demais. Lembrando que terça-feira o Brasil vai enfrentar a poderosa Colômbia. Não estou dizendo que vencer a Colômbia é impossível. Afinal, cada jogo é único. Porém, não podemos ignorar que o bom momento dos colombianos, caso joguem a última partida com o time titular, dificultará muito a vida da seleção brasileira. Além disso, precisamos lembrar que estamos em uma chave na qual, para chegar à final, provavelmente teremos que vencer os Estados Unidos ou o Uruguai nas quartas de final, a própria Colômbia novamente nas semifinais, e na final, altas chances de enfrentar a Argentina. Portanto, por mais que nada seja impossível, com base no futebol apresentado contra a Costa Rica, fica bem difícil imaginar que passaremos com êxito por todo esse caminho. Mesmo o Brasil tendo feito uma boa partida contra o Paraguai. Outro ponto que favorece muito Neymar é que Vinícius Júnior, considerado atualmente não apenas o melhor brasileiro, mas o melhor jogador do mundo, ainda não mostrou um bom desempenho com a camisa da seleção. São apenas 3 gols em quase 30 jogos pela amarelinha. Claro que o Vini é um jogador que tem muito a melhorar. Para quem acompanha o Vini sabe que ele está em constante evolução no futebol, a cada temporada ele melhora e evolui como jogador, foi assim desde que ele chegou no Real Madrid. Então ainda é cedo para falar se ele não vai dar certo na seleção. Agora se liga nas palavras do Savinho, é um prazer jogar ao lado do Vini e do Rodrigo. Eu admiro muito eles, para mim eles são os melhores jogadores do mundo. É um sonho poder vestir a camisa da seleção, ainda mais podendo jogar ao lado de jogadores como o Vini. Eu quero continuar vestindo essa camisa, atuando ao lado desses jogadores. Agora se liga nas palavras do Gabriel Guimarães. Vem ganhando as últimas Copas nos últimos anos. A gente sabe que é uma pressão a mais em cima da gente, né? O que a gente quer é trazer a torcida para perto da gente, para que eles possam torcer pela gente. Não que não haja isso, a gente sabe que tem muitos torcedores que torcem pela seleção brasileira. A gente quer fazer isso com 100% da população, sabemos que é difícil. Mas a gente quer a torcida perto da gente, a gente está aqui por isso, a gente está aqui para representar nosso país, é aqui que a gente se sente bem. Eu, quando era criança, eu lembro que eu sempre fui apaixonado pelo Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, esses jogadores. Então a gente quer trazer essa identificação com jogadores como o Vini, com o Rodrigo. A gente quer marcar o nosso nome na história da seleção brasileira também. A gente quer a torcida perto, a gente precisa deles. E foi o que eu falei nesse post que você leu aí. Não existe a gente contra a torcida. É todo mundo junto, é todo mundo numa caminhada só. A gente quer representar o nosso país da melhor maneira possível. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Mas eu acho que a gente está conseguindo trazer a torcida para perto da gente. O zagueiro, às vezes está entre linhas, eu acho que ele quis dizer nesse sentido. E o Vini fica mais pela ponta esquerda, né? Não é segredo para ninguém. Mas o Rames é um jogador a ser marcado, né? É um jogador para a gente ficar de olho, sabendo da qualidade que ele tem com a bola, tem um bom passador, chuta bem de fora da área. Então no espaçozinho que ele tiver no campo vai ter sempre alguém de olho nele. Alguém que fica olhando o cronômetro para não deixar passar, apesar de eu achar que a Conmebol tinha coisa mais importante para se preocupar do que isso, mas é algo que a gente foi passado para a gente, né? A gente sabe de tudo que
que isso pode acarretar. A gente não quer perder nosso treinador, que é um cara muito importante pra gente ali, mas é algo que a gente está de olho, assim, não quer deixar passar o tempo. Então, quando já dá 11, 12 minutos, a gente já tem que sair correndo para o campo ali. É importante, porque a gente não quer perder ninguém nessa nossa caminhada rumo a uma decisão. Olha, para mim é um momento que foi logo depois do pênalti perdido do Paquetá. Parecia que o nosso momento não ia chegar nunca, né? A gente estava persistindo e nada do gol sair. Então, quando a gente fez um gol, foi um momento de extravasar com todo mundo. Eu nunca vou desrespeitar nenhum torcedor, a gente está aqui por eles, a gente está aqui pelo nosso país, a gente está aqui para dar o nosso melhor. O intuito nosso é trazer a torcida para perto da gente. A gente queria o apoio, queria escutar eles gritando, sendo feliz com o nosso gol. Enfim, acho que foi um momento dali que a gente saiu primeiro. Agora as coisas vão começar a fluir. É um momento muito importante pra gente. Depois dali saiu logo mais 4 gols. Muito feliz, confiança retomada por todos. Acredito que todos fizeram uma grande partida coletivamente, individualmente. Feliz demais pelo jogo de hoje. Bruno, o Dorival falou na coletiva que ele coloca 3 seleções, que é a primeira vez que o Brasil não entra como favorito pelos próprios resultados que alcançou nos últimos jogos, mas ele disse assim, essa garotada tem a capacidade de mudar essa história, e falou mais de uma vez o quanto vocês estão focados e o quanto vocês entregam trabalho, que ele está impressionado com esse grupo. Queria que você contasse um pouco para quem está de fora como tem sido esse grupo e como vocês se fecharam depois de um empate duro ali na estreia. Um empate, sendo bem sincero, frustrante pra gente, porque a gente tentou o máximo, foram 20 finalizações contra 0 e não ter saído um gol aquele jogo. A gente chegou no vestiário e falou, mano, tem coisa boa pra gente aí na frente, a gente tá focado nisso. Acho que o ponto-chave do jogo de hoje foi o pênalti perdido pro Paquetá. Ninguém abaixou a cabeça, todo mundo foi pra cima dele pra ajudar ele, dar força pra ele. E no lance seguinte eu achei ele deu assistência pro gol. Isso prova quanto o grupo tá unido, não é todo mundo um pelo outro lutando. Acredito que o Dorival, né, conversou isso com a gente também. Se eles ficaram com o favoritismo, a gente com o título é perfeito. Mas é assim, estamos no nosso momento, estamos com a confiança renovada e descansar hoje e amanhã já pensar na Colômbia, que vale o primeiro lugar. Eu sempre fui apaixonado pelo Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, esses jogadores. Então a gente quer trazer essa identificação com jogadores como o Vini, com o Rodrigo. A gente quer marcar o nosso nome na história da seleção brasileira também. A gente quer a torcida perto, a gente precisa deles. E foi o que eu falei nesse post que você leu aí. Não existe a gente contra a torcida. É todo mundo junto, é todo mundo numa caminhada só. A gente quer representar o nosso país da melhor maneira possível. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Mas eu acho que a gente está conseguindo trazer a torcida para perto da gente. Mas agora eu quero saber o que você achou disso tudo. Achou correto as palavras dos jogadores da seleção sobre o Vini? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.